Sitiada por todos os lados, a jovem República Romana em sua primeira década necessita de um regime emergencial para sobreviver. Esta é a instituição da magistratura do ditador. Conforme o nosso programa vai avançando, a gente começa a sentir a necessidade de não mais aderir à contagem estritamente cronológica dos historiadores antigos, já que esse, na verdade, é um curso de história com foco no direito, no surgimento das instituições do direito romano e uma certa meditação em segundo plano da situação jurídica atual e daquilo que do passado a gente pode trazer também para, vamos dizer assim, sanear a situação jurídica atual. Então, nesse momento, a gente vai meio que acelerar a linha do tempo, porque o nosso foco não é discutir as batalhas em si, mas discutir a formação das instituições jurídicas de Roma e também das instituições políticas. O canal é História e Direito, mas há um terceiro ponto oculto que está bastante claro para vocês, que é a ciência política, né? História, Direito e ciência política, porque a ciência política ela se confunde, a administração pública ela se confunde muito com o direito público, com o direito administrativo. Então, sempre a gente vai avançar e vai parar um pouquinho nisso aí. É o que a gente chamaria hoje em dia de direito constitucional. Não havia direito constitucional em Roma, mesmo os códigos, mesmo a lei das 12 tábuas, não era uma constituição. E para falar de guerra, outros canais especializados em guerra. Mas o que eu vejo é que não há canais para falar de direito. Então, vamos falar da guerra, onde a guerra é importante, né? Onde a guerra é um fato jurídico também. Em Roma havia muitos desses fatos jurídicos. Às vezes a gente vai apertar o botão do avanço rápido para poder chegar onde a gente quer. Nós estamos aproximadamente a uns 50, 60 anos da lei das 12 tábuas. Já está bem recuado na história. A lei das 12 tábuas é sempre citada junto do Corpus Juris Civilis como as fontes do direito romano, lembrando que elas estão separadas 1000 anos. Esse período dessa primeira década, né, vamos passar um pouquinho o pincel em cima, né, vamos fazer uns resumos, falar o essencial para poder avançar. Até na tela vai começar a aparecer os consulados de maneira mais sintética e de forma tabulada. No ano 506, no consulado do Espúrio Largio e Hermínio, foi onde se deu os eventos que nós comentamos no final da aula passada. A última intervenção do Porcena a favor dos Tarquínios, que o Senado romano polidamente disse não insista. Houve finalmente a derrota das forças do Porcena. Dionísio Halicarnasso narra que foi o filho dele. O exército etrusco perdeu a batalha, teve que fugir, se refugiou em Roma, e os romanos aceitaram eles na cidade. Muitos começaram a viver lá como refugiados, tal do bairro etrusco, que de acordo com Dionísio fica na imediação do Circo Máximo. E no ano seguinte, ano 505, irmão do Públio Valério Publícola é eleito cônsul, junto com o Postúmio Tuberto. Então o irmão do Publícola, Valério Volúzio, é cônsul. Há uma guerra contra os Sabinos, né? Aquele povo que vivia lá perto, que ele já conhece. E houve a Batalha do Rio Ânio. Não era uma batalha muito planejada, mas os romanos conseguiram vencer e foi uma batalha assim, bastante sangrenta. E os cônsules triunfaram, né? O triunfo é uma procissão de ação de graças que passa pelo Fórum Romano até o Templo de Júpiter Capitolino, fundamental para entender a psique do romano, desde a monarquia pela república ao império, o triunfo é fundamental, e quando a gente tiver a oportunidade um dia, a gente vai ter uma aula só para isso. No ano 504, foi eleito cônsul o Públio Valério Publícola pela quarta vez. Foi o quarto consulado dele, o famoso Valério Publícola das Leis Valérias, junto com o Lucrécio Triciplitino pela segunda vez. E nesse ano, 504, ia estourar a grande guerra contra os Sabinos, porque os Sabinos tinham sido derrotados no ano anterior. Fizeram uma grande assembleia geral da maioria dos povos sabinos para poder decidir sobre a guerra contra Roma. Dizem que incitado pelos Tarquínios, né? Os Tarquínios estavam botando pilha em todos os povos italiotas ali em volta para tentar recuperar o trono. Eles eram muito fortes. Eles não realmente desistiam de recuperar o trono. Porque os sabinos eram um povo italiota que ficava ali perto de Roma, né? Junto dos etruscos e dos latinos, eles eram aliados e inimigos frequentes de Roma nessa época. Os sabinos eram um povo muito forte, muito inteligente, inclusive chegou a dar alguns reis de Roma, como Numa Pompílio, né? E o Tito Tácio, que foi o colega de Rômulo, naquele consulado informal entre dois reis que eles tinham no início, né? Desde o rapto das Sabinas, uma parte da população romana etnicamente era sabina. Então houve uma grande assembleia dos sabinos para ser votado se entraria em guerra com Roma, e uma das coisas que os sabinos alegaram é que eles tinham feito a paz com o rei Tarquínio. Eles tinham tratado com o rei Tarquínio. A República Romana era uma usurpadora. Eles não conheciam aquele governo, eles não reconheciam aquela forma de governo. Interessante essa questão da forma de reconhecimento. Se você for pensar hoje em dia, você faz acordo com o governo, com o país,
O governo dele muda a toada, muda a ideologia dele, muda a pegada política dele, e você realmente não sabe com que governo está falando, até pode ser um governo antagônico para você. Então, é irônico, muitas vezes é mais fácil fazer um tratado internacional com uma ditadura, que você sabe que vai manter realmente o estilo de governo e interesses dele, do que com uma democracia que pode mudar um ano e virar outro, ter uma eleição e entrar num governo pode ter totalmente diferente a pegada e o alinhamento político com você. Então os sabinos alegaram isso aí, ó, essa República Romana não tem acordo com eles, nós tivemos acordo com o rei Tarquínio, e o rei Tarquínio não está em Roma, estão usurpadores. Então esse ano realmente foi o ano que os sabinos decidiram declarar guerra contra Roma, com a oposição do Cláudio. Mas houve uma guerra contra os sabinos. E um aristocrata sabino não concordava com a guerra, migrou para Roma. O nome dele era Atio Clauso. Ele migra para Roma, leva os seus deuses, né? Leva a sua gens, leva a sua ancestralidade, leva as suas riquezas, tudo. Ele realmente se muda. Ele emigra para Roma, ele sai da região da Sabina, ele vai para Roma e Roma acolhe ele. E ele realmente entra nos patrícios. Lembrando que ele era patrício lá, então ele carregava os deuses na religião. E em Roma, eu mudo o nome dele, é romanizado para Apio Cláudio. Ou seja, ele é o fundador da gens Cláudia, né? A famosa gens Cláudia, que ao longo da história inteira foi tão importante na história de Roma, deu tantos cônsules. O Apio Cláudio fez a Via Ápia, teve tanta participação nas guerras que vieram depois, é citada tantas vezes, e finalmente deram os imperadores. O Tibério César, a gens Cláudia, veio até a tomar a coroa imperial, da dinastia Júlio-Claudiana. Bom, enfim, a gens Cláudia surge em Roma nesse momento, quando o sabino Atio Clauso vai para Roma. E repara, ele vira um patrício de pleno direito, né? Ou seja, não é ius solis, não era direito de solo, pra você ser um patrício romano, era direito de sangue. Na verdade, não era direito de sangue, era direito de religião. Se você era um aristocrata de outra cidade e emigrava para Roma, se você tinha toda a religião das famílias da gens, você era um patrício, mesmo que nascesse em outra cidade. Isso é muito importante. No ano 504 também, nesse ano 504, o Dionísio de Halicarnasso conta um detalhe importante, que o Cláudio, que aliás ele se chama Tito e não Apio, veio para Roma após acertos com o cônsul Publícula e tornou-se patrício justamente por acordo do Senado. Ou seja, ele tinha as prerrogativas de religião, mas houve um acordo político de praxe para a época. Ele não iria para Roma, batendo na porta dos romanos, sem saber onde ele estava chegando. Bom, o Públio Valério lidera a guerra junto com seu colega, invade o território dos sabinos, destrói tudo, arrebenta, mata, volta para Roma e triunfa. No ano 503, no consulado de Menínio Lanato e Postumio Tuberto, os sabinos atacam Roma, simulam uma retirada e emboscam o exército romano liderado pelo cônsul Postúmio e derrotam os romanos. A cidade fica em grave perigo, mas mais tarde o exército combinado dos dois cônsules consegue derrotar os sabinos. O Senado concede o triunfo ao cônsul Menênio e a ovação ao cônsul Postúmio. A ovação era uma espécie de triunfo de segunda categoria, tinha menos prerrogativas e bem menos festas, porque justamente Postúmio tinha sido derrotado anteriormente. Havia muita briga em Roma para ver quem conseguiu o triunfo, e no futuro nós veremos que o Senado usa a ovação para irritar os seus desafetos, como fez séculos mais tarde com Licínio Crasso, depois da revolta de Espartaco. Mas isso é tema de uma aula futura. Nesse ano aconteceu também algo triste. Valério Publícula morre, ainda que em idade avançada. Só que ele já tá velhinho e ele acaba falecendo. Então, assim, o Tito Livio fala, né, o Públio Valério Publícula, né, o que criou, né, as leis de apelação, ele realmente morre em glória, né, mas ele morre pobre, ele morre cheio de glória, depois de expulso os reis, de ter sido o primeiro grande, vamos dizer assim, patriota republicano depois do Brutus, né, ele realmente morreu como um herói e morreu pobre. Repara, Roma naquela época era uma cidade muito agrária, então mesmo as riquezas, não era a riqueza luxuriante que houve depois da época do final da República Imperial, era uma riqueza sem terras, em produção, assim, o cara rico, ele tinha segurança alimentar, comia todo dia bem das terras dele, né? O Valério Publícula disse que não morreu rico, né? O pessoal teve até que fazer uma vaquinha para ajudar a pagar o funeral dele. Então, assim, ele, exemplo republicano, né, daquela época da República Romana, assim, os caras bons e fortes morriam muito pobres, comparado aos padrões depois. Ah, quem diga, hoje em dia a gente coloca ideologia em tudo, que era o Tito Livio colocando isso como ideal contra as leis suntuárias do Império, né, que tinha muito luxo no Império, então Augusto tinha aquele negócio de voltar para a vida simples. Era verdade, sim, o Tito Livio acreditava nos virtudes da vida simples, mas também não vamos ficar jogando esses interesses escusos que transformam tudo em interesse e tudo vira narrativa, né? Você não pode contar história, é tudo narrativa. Afinal de contas, o Publícula morreu pobre ou morreu rico? Olha, comparado realmente ao luxo das classes mais abastadas da época imperial, ele morreu paupérrimo, né? Mas, comparado àquela
Naquela época, obviamente, ele era mais rico que um plebeu por ser patrício, mas o fato é que ele morreu pobre, ele não morreu miserável, é o que o Tito Livio narra. Então, assim, não deixa de ser um exemplo, porque lembrando que em Roma os cargos públicos não recebiam pagamento, era uma maneira de só os patrícios e os ricos entrarem, porque eles faziam aquilo ali por bem público, né? Você tinha que ajudar a república, porque se você não ajudasse a república a ser vitoriosa, simplesmente a sua mulher e a sua filha iam virar escravas sexuais do vizinho, te derrotar e você ia ser morto. Tivesse sorte de ser morto em campo de batalha, gloriosamente, tivesse azar ia ser pego como escravo e ia passar a vida inteira lavando os pés dos outros ou trabalhando num pomar. O Valério Publícola, ele morre realmente como exemplo do grande herói republicano do início, né? O Brutus ainda é um pouco lendário, o Valério Publícola já tem mais informações. E finalmente, lembrando que o Valério Publícola, ele fez algo que até hoje em dia vem, né? Que é o direito à apelação, o direito recursal. Graças ao Valério Publícola, que lançou pela primeira vez essas leis. Como eu disse, mais tarde essas leis tiveram que ser reeditadas, porque tudo no direito que não é usado, a temperatura política sobe e morre, né? O direito, infelizmente, que não é usado, cai e morre. Apesar de parecer que eu estou descrevendo as guerras, eu estou passando por cima de algumas batalhas e capturas, como Fidenas, Camécia e Cora. A tomada de Camécia, por exemplo, é emblemática do modus operandi das guerras antigas. Ocorreu no ano 502, consulado do Vigílio do Cássio. A cidade é tomada a força usando arietes e máquinas de guerra nos portões e muralhas, entregue aos soldados para pilhagem, os sobreviventes reunidos e vendidos como escravos, a cidade é arrasada e suas terras anexadas ao Império Romano. O Tito Livio narra que nos anos seguintes há uma guerra estranha contra a cidade de Pomécia, porque Pomécia era uma colônia romana que se revoltou contra a cidade-mãe. Não só uma questão de traição puramente simples, mas uma questão de sacrilégio, né? Porque lembrando que a colônia seguia os deuses da cidade-mãe. Pomécia, se era uma cidade romana, ela tinha os deuses de Roma. Você se voltar contra Roma, você violava os deuses. Isso não era incomum. Quando houve a Guerra do Peloponeso, Córcira, Corfu atual, né? Ela se volta contra Corinto. Atenas e Espartas brigam, polarizam a Grécia inteira, Corinto tá aliada com Esparta. Então, o pessoal de Corinto vai até Córcira, pede, vocês são nossas colônias, vocês têm que seguir a gente na guerra, porque nós somos meus deuses. Afinal, Córcira se aliou com Atenas. E dane-se o direito antigo. Porém, tem que lembrar que Roma, nesse caso, era uma cidade muito jovem, enquanto Corinto e Córcira eram cidades velhas. Então, essa ligação entre Corinto e Córcira, não havia ligação política, cidades independentes, havia uma ligação religiosa, mas religiosa cultural. Isso aconteceu bem depois, né, da decisão de Pomécia. Assim, os romanos eles atacam Pomécia, mas com raiva, porque eles se aliaram com os auruncos, que era um povo latino inimigo e estava em guerra contra Roma, né? Quem não estava em guerra contra Roma. E eles destroem Pomécia. Há um cerco, há uma guerra terrível mesmo, que os romanos entram para destruir, para se vingar mesmo, e acabam derrotando Pomécia, matam os cidadãos e vendem o resto como escravos. Na antiguidade, você entrava na vida pública não só pela glória, mas simplesmente para defender, né? Porque se você não se defendesse, alguém ia lá e ia acabar com tudo que você tem. Então é isso, os romanos destroem Pomécia, é uma guerra mais por vingança, e os cônsules triunfam. No ano 501 foram eleitos cônsules Postúmio, Comínio e Titulárgio. O historiador Dionísio de Carnasso narra que houve uma rebelião frustrada de escravos em Roma e que a Liga Latina se reunia em assembleia no bosque da deusa Feretrina, aquele que o rei Tarquínio aprontou no passado, onde eles decidem-se pela secessão com Roma. Além dos latinos, também os sabinos estavam em pé de guerra com Roma. Nos anos seguintes voltou a querer ter guerra contra os sabinos. Qual foi o motivo da guerra? É simples, né? Uma briga de jovens. Que uns pegaram a prostituta que outro queria numa festa, os sabinos brigaram com os romanos, né? Assim, é irônico, a história se repete, os sabinos brigam os romanos por causa de mulher. São as cortesãs, como fala Tito Livio, né? Brigaram por mulher, aí já tinha aquela guerra original contra os sabinos, então a situação já estava tensa entre Roma e Sabinos. Aí os sabinos se preparam para a guerra. Os sabinos inteiros se coligam, né? O Otávio Manilio, que era latino, estava também junto, incitando contra os romanos. Lembra? O Tarquínio estava lá com ele. Os romanos ficam com medo, eles fazem uma coisa diferente. Eles elegem um ditador. Lembra? Hoje em dia a gente associa ditadura, tirania, tomada de poder. Não, na antiguidade era bem diferente. O ditador é o quê? Ditar. Falar. Ou seja, o ditador era o magistrado que os cônsules e o senado romano elegiam para governar a república acima do cônsul por um período determinado. Isso é muito importante. O que acontece? O ditador em Roma era o equivalente ao estado de sítio da Constituição brasileira, né? O estado de sítio, ele dá poderes excepcionais ao presidente. Em Roma, quando havia uma emergência pública, frequentemente uma guerra externa, no início eles criavam um ditador, mais tarde eles davam poderes emergenciais ao cônsule, né? Dar poderes emergenciais ao cônsule é o estado de sítio nosso que dá poderes emergenciais ao presidente. É sobre a aprovação do Congresso, assim como era a aprovação do Senado romano. O ditador ditava, o ditador falava, né? O ditador, ele tinha poder acima do cônsul, ele escolhia um mestre de cavalaria para ser o segundo no poder com ele, mas abaixo dele. Então, assim, o ditador, ele virava o poder supremo em Roma.
temporariamente. A ditadura valia 6 meses. Diferente de um tirano. O tirano era um cara que civilmente tomava o poder para ele fora da religião. O ditador não. O ditador, ele meio que virava o rei por um tempo. E ele ficava, inclusive, acima dos cônsules. Aquele poder consular do rei era reunificado de novo. Só que os cônsules não saíam do cargo. Eles ficavam debaixo do ditador. Então, na prática, isso também dava um terceiro cara com imperium para liderar a cidade, né? Quando a gente for ver na próxima batalha, que vai dar Lago Regilo, o exército romano se divide em 3, cada um com um cônsul e outro com o ditador. Então, o ditador, ele conseguia unificar toda a liderança do país num comando só, que militarmente é muito bom, como conseguia criar uma terceira cabeça, um poder para liderar o exército. E para não ser tão ruim para os cônsules, porque eles perdiam o mandato deles na prática, tinha um cara acima deles, continuavam, mas ficavam, os cônsules escolhiam o ditador. Lembrando que o ditador era por tempo limitado, acabava os 6 meses, não poderia renovar a ditadura, tá? A ditadura era só para ditar, a ditadura era um estado de sítio. O Livio comenta que há divergências quem foi o primeiro ditador, mas ele considera que o titular, o que já tinha sido cônsul, foi o primeiro ditador por senioridade, né? Não um Valério, que também discutia se foi o primeiro ditador. Mas o fato é o seguinte, elegeu-se um ditador em Roma e a plebe não gostou. No direito romano, os cônsules tinham poder sobre os cidadãos, mas eles tinham que seguir o processo legal. Então os fáceis vinham sem o machado. Na guerra, os cônsules tinham poder total militar, os fáceis vinham com o machado. A ditadura, estado de sítio, o ditador entrou em Roma com os fáceis, né? E ele não entrou com 12. Cada cônsul tinha 12, ele entrou com 24. Tipo, eu tenho o poder inteiro pra mim. Então a plebe falou, tamo lascada, porque os patrícios inventaram isso, agora voltou mais um rei de Roma. Na prática, o titular já é o rei de Roma agora. Ele, inclusive, acaba o direito de apelação. Tá em estado de sítio, tudo vira militar. E lembrando que um soldado não conseguia apelar de uma sentença de morte do general, no caso, o cônsul. Acabou o direito à apelação, acabou o direito a recorrer pros tribunais, acabou tudo aqui, né? Estamos lascados, né? Claro que o Senado, a aristocracia, veio colocando panos quentes. Não, isso aí é só para o momento, é 6 meses, calma, é só pra guerra, né? É uma situação excepcional. Temos que achatar a curva, depois a liberdade vai ser restaurada, nós garantimos. Relaxa, não vai ser assim depois. Os cônsules vão voltar, vai voltar o direito na cidade, os cidadãos. Calma, tá? Muito bem, os sabinos souberam que houve essa eleição do ditador, ficaram com medo, falaram, Roma tá realmente faca nos dentes, né, literalmente, machado nos faces, né, contra a gente. Então os sabinos mandam embaixadores para Roma e eles fazem a paz. Aí os romanos falam assim, né, que essa parte é bonita, vão citar, tudo bem, jovens, prepararem a guerra, atrás de mulher, com a cabeça cheia de vinho, atrás de prostituta, mas homens velhos, nós sabemos que vocês, aristocratas sabinos, preparar a guerra, isso não se faz, né. Os sabinos, não, deixa disso, todo mundo é amigo, acabou, né, a primeira ditadura em Roma, provavelmente o titular ou acabou o período dele, ou ele entregou o cargo, né? O ditador entregava o cargo às vezes, não está registrado o que aconteceu, foi decretada uma trégua, né? A guerra não acabou, não foi feita a paz, Roma e sabinos ainda estavam em guerra, mas foi feita uma trégua com os efeitos de paz, né? Acabou, não tem mais nada disso, deixa disso, vamos ver depois o que acontece, não vamos brigar por enquanto, né? Muito bem, mais uma vez, isso o Maquiavel discorre muito bem comentando o livro do Tito Livio. O título de ditador foi abusado no final da República. Foi abusado por quem? Por Sila e por César, que se tornaram ditadores perpétuos. O Sila pelos optimates, o César pelo Partido Popular. E os romanos eram tão aficionados por ficção jurídica que César ser ditador perpétuo estava tudo bem. Mas quando o César quis ser feito rei, mataram ele, né? Tipo assim, ditador perpétuo pode, rei não pode. Romanos, tudo bem ser ditador perpétuo. Não é o ideal, mas acontece. Mesmo contra a lei. Mas ser rei não. Roma nunca terá rei. É da mesma maneira o Augusto, né? Ele não era rei de Roma, ele era príncipe. A Roma nunca teve rei, teve imperadores, né? Também, repara que imperador, imperator, e de impera, que é a mesma raiz de ditador, assim. São sinônimos. Você dita ordens, você impera ordens. No português, a palavra ditar tem menos força, né? Porque ditar é você falar devagarinho pra alguém entender, né? Mas ditar e imperar é a mesma coisa. Claro que o termo ditadura é associado à tirania, por uma questão semântica, mas o verbo ditar não é mais assim. Então, assim, o Maquiavel comenta, o problema realmente não é ter poder supremo. O problema é ter poder supremo sempre, né? Se o poder supremo é delegado e o poder supremo é por tempo limitado, da mesma maneira que o estado de sítio no Brasil, mesma coisa da ditadura romana, né? Sim, não é problema ter poderes emergenciais por um tempo. A gente sabe que realmente na emergência tem que ter um líder, tem que ter um gerente de crise, e o ditador entrava por isso. O problema foi realmente quando começou já a se romper o tecido republicano, né? Quem tomava o poder arrumava a brecha legal de se tornar ditador perpétuo para continuar no poder. Sila e César. Então o problema não é a ditadura em
si. Que nem Maquiavel fala, assim, o fato do César e do Sila terem sido ditadores não é problema da ditadura, porque eles iam arrumar outro nome se eles quisessem. Não é maneira que o Augusto inventou outro nome, né? Não sou ditador nem rei, eu sou príncipe, eu sou o primeiro entre os iguais. Na prática, o César Augusto mandava em tudo, né? E aí mais tarde, depois o Cláudio, o termo imperador ficou mesmo até hoje. O pessoal adora o termo imperador, né? Mais uma vez, a lição que tem é, poder supremo emergencial não é problema, o problema é sempre, né? Quantos ditadores pelo mundo não se chamam de presidentes? Não tem nada de republicano, são ditadores mesmo. Presidente, ditador, não importa o nome, importa realmente o que ele faz e quanto ele faz. Claro que vamos terminar essa aula com alerta. O poder supremo temporário não é problema. Nenhum poder é problema quando tem uma pessoa boa no comando. Se quem está no comando é corrompido, pode ter um sistema bom, pode ter o poder supremo, pode ter o poder parcial, que nada vai ser bom quando os governantes, a classe política e a classe aristocrática é corrompida. Essa é a maior lição da história de Roma.